está prestes a lançar a série Tremembé, que vai mostrar os bastidores do presídio mais famoso do Brasil e as histórias mais polêmicas que já passaram por lá. E entre eles, claro, tá o nome que nunca saiu da memória do Brasil: Suzane von Richthofen. Mas além da série, a história voltou às manchetes recentemente por um motivo meio perturbador. Agora, em 2025, a Suzane tentou se reaproximar do irmão Andréas, levando inclusive o filho nos braços. Mas o Andréas não esqueceu o que aconteceu e ainda foi categórico: se insistir, eu chamo a polícia. Hoje a gente vai revisitar todo o caso, desde a família Rick em Campo Belo até a noite do crime, o julgamento e a vida após a prisão. Tudo o que você precisa saber antes de assistir a série. Mas se você ainda tem dúvida, deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru e hoje eu vou te contar um dos casos mais marcantes do Brasil. Mas antes de iniciarmos, se você já puder deixar o seu like, ajuda muito a YouTube entender que o vídeo é relevante e entregar para outras pessoas. Se você também não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação porque tem vídeo novo aqui toda semana. E se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. E para entender essa história, a gente precisa voltar no começo. A família von Richthofen vivia no bairro Campo Belo, em São Paulo, uma região de alto padrão. A casa tinha jardim, piscina, carros importados na garagem e empregados fixos. Por fora, parecia uma família de comercial de TV. Manfred, o pai, era engenheiro formado pela USP e executivo de uma multinacional. Marísia, a mãe, era psiquiatra formada pela PUC São Paulo, com especialização em psicologia infantil. A origem alemã dava prestígio ao sobrenome e reforçava a imagem de estabilidade e tradição. Mas a rotina dentro da casa era um tanto quanto diferente. O Manfred tinha uma fama de ser bem rígido e autoritário, enquanto a Marisa era completamente controladora e ela exigia resultados perfeitos dos filhos. A disciplina era quase que militar e a liberdade de Andréas e da Suzane praticamente não existia. O Andréas, o caçula, ele até seguia as regras, mas a Suzane não. Ela queria mais liberdade, mais espaço, mais poder sobre a sua própria vida. E essa faísca lá na frente explodiria da pior forma possível. Em 1999, a Suzane tinha apenas 15 anos quando conheceu Daniel Cravinhos. O encontro aconteceu em uma pista de aeromodelismo, hobby do irmão mais novo, Andréas. O Daniel era 4 anos mais velho, filho de uma família de classe média baixa, sem profissão fixa, vivendo de bicos. Ele gostava de motocross, era mais livre, mais descomplicado. O oposto do mundo de luxo e rigidez dos Richthofens. O namoro começou às escondidas, mas logo os pais descobriram e a reação foi imediata. Tiraram o computador, cortaram o telefone, proibiram as saídas, mas nada disso adiantou, porque a Suzane aprendeu a mentir e a inventar coisas. E na casa dos Cravinhos, ela encontrou que ela não tinha liberdade. Lá ela podia fumar, podia ter intimidade com o namorado, podia dormir até tarde. Então esse contraste era basicamente irresistível para ela. E não era só o Daniel. O Christian, o irmão mais velho, logo entrou nesse círculo. Conhecido por envolvimento em negócios obscuros e por ter passagens problemáticas, ele trouxe outro elemento para a vida de Suzane. Os três passaram a usar drogas juntos e a conversar sobre o futuro. Nessas conversas surgiu a semente do plano. Primeiro como brincadeira, do tipo, o que a gente faria se já tivesse com a herança dela nas mãos? Só que com o tempo, essa brincadeira começou a se tornar hipótese. E durante uma viagem longa dos pais da Suzane, o Daniel chegou a morar na mansão com ela. Foi justamente nesse período que a fantasia se tornou concreta. A vida sem o Manfred e sem a Marisa parecia mais possível. E na noite de 31 de outubro de 2022, a fantasia saiu de fato do papel. A Suzane deixou o portão destrancado e desligou o alarme da mansão. Era o sinal de que estava tudo pronto. Pouco antes das 11 da noite, o Daniel e o Christian entraram em silêncio. Cada um levava uma barra de ferro enrolada em toalhas para abafar o som dos golpes. A Suzane ficou no andar de baixo. Ela não ergueu o braço e não deu nenhum golpe. O papel dela era outro: abrir a pasta de dinheiro que só ela sabia a combinação, vasculhar o cofre, espalhar joias pelo chão, porque a cena precisava parecer com um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. No quarto do casal, a violência foi imediata. Daniel atacou Manfred com repetidos golpes na cabeça. O Christian foi contra a Marísia, que ainda acordou e tentou se defender, mas não teve chance. Para silenciar os gritos, ele enfiou uma toalha na boca dela.
Em minutos, o casal estava morto. Os irmãos desceram, lavaram as barras de ferro na piscina, trocaram de roupa e guardaram tudo em sacos plásticos. Inclusive, o Christian ficou com uma parte do dinheiro já como pagamento. Frieza não faltou, e depois do massacre, a Suzane e o Daniel seguiram para um motel na Zona Sul colonial. Lá eles jantaram, pediram comida e de uma forma quase que cínica ainda pediram nota fiscal que mais pra frente seria uma das provas. Só então depois, quase 3 da manhã, eles passaram numa lan house e buscaram o Andreas. Garoto de 15 anos, inocente, não sabia que a família já não existia mais. Quando a polícia chegou à mansão naquela madrugada, algo já não fazia mais sentido. Do lado de fora, Suzane e Andreas aguardavam. Dentro, os corpos de Manfred e Marisa. A cena não convencia como latrocínio. A casa estava quase intacta, só o quarto e o escritório revirados. Nenhuma porta foi arrombada e havia sinais claros de conhecimento íntimo do local. Afinal, as toalhas que foram usadas para abafar os gritos da Marisa eram do próprio banheiro da família. Outro detalhe que chamou a atenção dos policiais experientes foi a reação da Suzane, porque quando contaram para ela que os pais estavam mortos, ela não chorou, não entrou em desespero. Muito pelo contrário, ela friamente perguntou: e agora, o que eu devo fazer juridicamente? Mas o ponto de virada veio de um detalhe banal. O vigia da rua, que naquela noite assistiu o jogo do Corinthians e Flamengo, lembrou de ter visto o carro da Suzane entrar e sair de casa. Ele marcou o horário pelos minutos da partida. Era exatamente a janela em que o crime aconteceu. Meio que a peça final para tudo isso foi o próprio Christian, porque com parte do dinheiro roubado, ele ainda comprou uma moto de luxo em dólar, à vista. O pagamento claramente chamou atenção e logo o nome Cravinhos foi ligado ao crime que já estava explodindo nos noticiários. Pressionados, o Christian foi o primeiro a confessar, em seguida o Daniel. A Suzane tentou segurar a mentira até o fim, mas as provas eram claras. E que de início parecia apenas uma suspeita se confirmou. A filha havia armado a morte dos pais. Nessa entrevista, mostrando fotos de amigos e da família. E aqui? Essa é a vovó. Quando que vocês tiraram essa foto? No aniversário dela. Eu fui visitar ela. No dia seguinte, 2 diálogos flagrados pelo Fantástico mostraram que estávamos diante de uma farsa. Você vai ver agora como ela foi montada. Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta Suzane a chorar na entrevista. Fala, dá um beijo, ora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode? Pode. Sei como que ele tá. Gordão! E aí, menina? Tudo bem? Uma nova evidência da farsa. Nossa equipe aguarda a Suzane do lado de fora da casa. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava, o que ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era para fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. Chega. Eu não quero, por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super. Eu passei muito mal de noite. Por favor. O julgamento só aconteceu em julho de 2006, quase 4 anos depois do crime, e foi tratado como o julgamento do século. Durante uma semana inteira, o tribunal do júri ficou cercado de câmeras, jornalistas e manifestantes que pediam a pena máxima para os 3 acusados. Dentro da sala, Suzane passou a maior parte do tempo de cabeça baixa. Em alguns momentos, ela chegou a esboçar sorrisos, gesto que só aumentou a revolta da opinião pública. O promotor Roberto Tardelli descreveu a Suzane como uma psicopata fria e calculista, que teria manipulado os irmãos Cravinhos para se livrar dos pais em troca de liberdade e dinheiro. A defesa tentou pintar outro quadro, uma jovem vulnerável dominada pelo namorado mais velho. Mas diante das provas e das confissões, essa versão soou frágil demais. No fim, o júri foi categórico. A Suzane e o Daniel receberam 39 anos e 6 meses de prisão cada um, enquanto o Christian foi condenado a 38 anos e meio. O senhor bateu! O senhor bateu!
pastor Daniel. Eu precisaria dizer a ele que é repugnante, que é abjeto, que é nojento matar alguém e depois na entrada do motel dizer que quer a suíte presidencial. Dois jovens que agiram de forma egoísta, ambiciosa, mataram sem piedade, e aquele outro que se uniu por cupidez, pelo dinheiro, pela ganância, que é um defeito da alma humana. As penas foram tão altas porque cada assassinato foi classificado como homicídio triplamente qualificado, por meio cruel, motivo torpe e impossibilidade de defesa das vítimas. A decisão não trouxe de volta Manfred e Marisia, mas deu ao Brasil uma sensação de justiça e selou para sempre o nome von Richthofen como um dos mais marcantes da crônica policial do Brasil. Depois da condenação, cada um seguiu seu caminho diferente atrás e depois das grades. A Suzane cumpriu boa parte da pena na penitenciária feminina de Tremembé, em São Paulo. Lá, adotou um comportamento exemplar. Estudava, trabalhava, participava de atividades religiosas. Esse perfil modelo reduziu a pena dela ano a ano e em 2015 ela passou para o semiaberto com aquelas famosas saidinhas. Em janeiro de 2023 ela ganhou a liberdade condicional. Durante o tempo em Tremembé, a Suzane também construiu uma outra vida paralela. Ela viveu um relacionamento amoroso com uma detenta chamada Sandra Aparecida Gomes, conhecida como Sandrão. A relação durou anos, virou manchetes e mostrou como, mesmo na prisão, ela continuava no centro das atenções. E a Sandrão não marcou só a vida da Suzane, tá? Mais tarde, dentro da mesma penitenciária, ela também se relacionaria com Elise Matsunaga, condenada por um dos crimes mais chocantes da década seguinte. Um elo improvável que liga duas das mulheres mais comentadas da crônica policial brasileira. Hoje, em liberdade, a Suzane é casada com um médico, tornou-se mãe em 2024 e voltou a estudar. Agora ela cursa Direito. Daniel, por sua vez, se casou em 2014, ainda durante o regime semiaberto, mas acabou se separando. E atualmente é casado novamente, dessa vez com uma biomédica, e vive em liberdade condicional desde 2023. O Christian teve um caminho mais turbulento. Em 2018, ele foi preso novamente, flagrado com dinheiro vivo e uma arma ilegal, além de tentar subornar policiais. Ele cumpriu a pena junto com a antiga e só saiu em 2023 também sob condicional. Mas o destino mais trágico foi do Andréas, o caçula. Ele era a maior vítima inocente dessa história, e ainda assim pagou um preço altíssimo. Depois do crime, ele foi acolhido pela avó e por um tio, conseguiu retomar os estudos, se formou em Química pela USP e concluiu um doutorado. Ele chegou a se destacar em Olimpíadas Acadêmicas, mostrando resiliência impressionante. Só que em 2017 ele sofreu um surto psicótico. Foi encontrado pela polícia em Santo Amaro desorientado, tentando escalar o portão de uma casa. Desde então, ele vive recluso, quase sem contato social. Ele herdou sozinho a fortuna dos pais, avaliada em mais de 10 milhões de reais na época. Mas hoje acumula dívidas de IPTU e condomínio que já passam de 1 milhão. Mesmo assim, insiste em manter a antiga casa da família. Não por luxo, mas porque aquele espaço ainda guarda as memórias dos pais e de quando a vida dele ainda fazia sentido. Mesmo depois de tudo, a Suzane ainda tentou reabrir a porta que parecia já fechada para sempre. De acordo com notícias publicadas recentemente, em setembro de 2025, ela tinha ido até a casa do irmão, levado nos braços do seu filho, para tentar essa reaproximação. O Andréas, que, como eu disse, mora no interior de São Paulo, bem recluso. Mas o Andréas não esqueceu o que aconteceu. Ele não quis ver a irmã, ele não quis conversar, e segundo os vizinhos e funcionários, ele foi muito incisivo, dizendo que se ela insistisse, ele ia chamar a polícia. Não tem nenhum boletim oficial registrado, mas essa cena ganhou imediatamente as mídias. Esse assunto foi bastante debatido nas redes sociais e algumas pessoas entenderam um arrependimento tardio por parte da Suzane, enquanto outras relembraram que a Suzane não tirou a vida apenas dos pais, mas também destruiu a do irmão. E a pergunta mais feita era até que ponto uma pessoa consegue perdoar um crime cometido dentro da própria família. No papel, o caso Richthofen terminou em 2006 com a condenação dos 3 réus, mas fora dos autos a história continua aberta. Andréas perdeu o pai, a mãe, a irmã, o cunhado que era seu melhor amigo e junto com eles perdeu a chance de ter uma vida normal. Mais de 20 anos depois, quando Suzane aparece na porta dele com um bebê nos braços, a resposta foi clara. Ele não quer ver, ele não quer recomeço, ele não quer perdão.
Talvez o tempo até apague manchetes, mas quem sobreviveu a tudo isso, o tempo não apaga jamais. Seguindo essa linha da série do Tremembé, que vai lançar agora em outubro, né? Eu queria saber de vocês. Vocês preferem que eu conte o que aconteceu com a Sandrão, por que ela foi parar lá atrás das grades, qual que foi a história completa? Ou vocês preferem que eu comece contando sobre a Elise Matsunaga? Deixa aqui nos comentários que o que vocês escolherem vai ser o nosso próximo episódio. Então até o próximo vídeo.